ao Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre coração, a gente vai entender um pouquinho como é que ele funciona, por que ele é tão importante e quais são os cuidados que a gente tem que ter para que a gente tenha muita saúde. A doutora Nanda deve estar conectando, a gente estava com um probleminha de conexão, mas conseguimos reestabelecer e agora a gente vai poder conversar um pouquinho. Encaminhe a live para as pessoas que vocês acreditam que possam interessar. Deixem também seus questionamentos aqui no decorrer da live. A gente vai tentar sanar as dúvidas. Caso a gente não consiga, a gente recorre então para o direct, para nossa especialista. Ó, a doutora tô aguardando agora. Ela já deve estar conectando e agora a gente vai conseguir conversar. Oi! Desculpa a minha internet aqui em casa. Doutora Nanda, nem te preocupa, a gente lida com a internet, às vezes o Instagram dá bug, a gente fica nervosa, mas assim, tá tudo certo. A gente vai poder conversar bastante, entender um pouquinho sobre o nosso coração. Tudo bem contigo? Tudo jóia, Aline. Obrigada pelo convite, né? Para estar aqui conversando com vocês. Né? Parabéns pelo teu canal, né? Pela iniciativa, né? Vi que várias médicas maravilhosas da cidade têm estado aqui presentes com várias coisas importantes para contar para gente. Parabéns, muito legal essa iniciativa mesmo. Ai, obrigada, doutora. Eu fico contente, acho que isso me dá mais gás para fazer, para continuar conversando um pouquinho. É o que todo dia eu vejo nos consultórios, na sala de espera, quando eu entro para falar com vocês, no meu trabalho diário. Então, eu acho que ajudar a transmitir um pouquinho mais também é bom. Bom, eu vou começar te apresentando para quem ainda não te conhece, doutora Nanda Carneiro, cardiologista, aqui de Floripa, atende aqui na Cardio Esportes. Cardio Esportes, seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, por que é tão importante o nosso coração? Bom, o nosso coração é um órgão vital, né? A gente sempre fala isso para os pacientes e, na verdade, o coração é uma bomba, né? Que faz com que o sangue, ele bombeie o sangue para nossas artérias e isso vai nutrir todos os nossos tecidos, né? Os nossos músculos, o nosso rim, o nosso cérebro. Então, assim, manter o coração saudável é fundamental para que a gente tenha saúde, qualidade de vida, né? Então, eu vejo que, assim, a doença cardiovascular ainda é a doença mais prevalente no mundo, né? E isso impacta muito a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente incomoda muitos pacientes, né? Eu brinco que como é importante esses cuidados são cuidados que dependem muito do paciente executar, né? A gente orienta, a gente conversa, a gente estimula, mas o paciente precisa ser regrado, assim, no dia a dia, sabe? Doutora Nanda, e quais são esses cuidados que nós deveríamos ter com o nosso coração? Então, são vários, na verdade, né? Até parece ser meio óbvio, assim, a gente falar, porque todo, né, noticiário, a gente, não sei, eu sempre ligo a televisão, faça atividade física, coma bem, mas eu vejo que isso ainda é uma dúvida no consultório. O que eu devo comer? O que eu devo fazer? Então, assim, o que hoje mais leva à doença cardiovascular? Existem várias patologias cardíacas, né? O coração fraco, porque teve um infarto, obstruíram as artérias, existem os problemas de arritmia, os problemas de válvula, as doenças hereditárias, as arritmias mais graves, assim, inúmeras patologias, mas ainda a doença obstrutiva, seja os infartos, as doenças essas obstruções que deixam de irrigar direito o coração, levam a uma falência cardíaca. Isso ainda é a principal causa de doença. E o que faz acontecer? Por que entope o coração das pessoas? Por que as artérias não conseguem mandar oxigênio suficiente e nutrir o músculo do coração? Porque entope por placa de gordura, né? Então, uma dieta rica em gordura, em açúcar, né, diabetes, o ganho de peso com o passar do tempo faz com que as pessoas entrem num quadro de pré-diabetes, a glicose começa um pouquinho alterada, com o passar dos anos isso vai avançando mais, né, um aumento da gordura na região abdominal. O cigarro é uma causa muito importante de doença cardiovascular, apesar de ser menor do que já foi no passado, mas ainda é muito prevalente. A hipertensão arterial, né, a falta de atividade física, o sedentarismo, as pessoas que não fazem exercício de maneira regular sofrem mais problema de infarto.
Bebida alcoólica, alcoolismo, é uma coisa que também leva às lesões cardíacas. Diabetes, tabagismo, uso de droga, né? Cocaína, maconha, a gente às vezes não fala sobre isso muito, né? Mas na população mais jovem, é uma coisa que a gente sempre tem que abordar com o paciente jovem. Uso de esteroide, anabolizantes também é uma causa de doença cardíaca em paciente jovem, então a gente sempre tem que conversar sobre isso. Eu usei uma vezinha, né? Então a gente sempre tem que considerar isso aí no paciente no consultório. E assim, sempre olhar para a história familiar desse paciente, assim, né? Você teve na família, jovem, alguém que infartou, alguém que morreu sem uma causa, uma morte súbita. Então, todos esses cuidados a gente precisa ter quando conversa com o paciente, explicar os riscos. Então, são os principais fatores de risco mesmo para levar um infarto, né? O paciente vai, tá tudo bem, de repente para no hospital grave, com um infarto importante, muitas sequelas para a vida futura. Então, são esses os principais fatores que a gente precisa controlar e são a maioria deles modificáveis, exceto a história familiar que a gente não consegue muito mudar, né? Mas as outras coisas são todos hábitos, né? Eu até falei antes que depender muito do paciente, comer bem, fazer exercício, cuidar da pressão, cuidar do diabetes, parar de fumar, né? Cuidados para a gente ter. E a doutora, todas as nossas, a maioria das nossas lives, 90%, quando a gente entra nesse. O que a gente pode fazer? É alimentação, é o tabagismo, é o alcoolismo, é o exercício físico. Gente, isso é o básico do básico para a gente. É o básico do básico. Né? E tem gente que não faz, tá? A gente É. acha que não, mas assim, ó, sei lá, de cada 10 pacientes, 8 não fazem exercício. Entende? Nossa. Doutora, cita para nós algumas, ou as mais comuns, doenças que envolvem o coração, que são dia a dia para ti, que chegam no teu consultório, para a gente ter uma ideia. A gente sabe que são inúmeras. O infarto, tu comentasse agora, é uma que é grande, né? Aí, no quesito infarto, assim, a ideia, né, do cardiologista, assim, e a nossa maior alegria do dia a dia, é a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce, né? É um paciente, porque a doença coronária, ou seja, a obstrução, ela vai acontecendo de maneira silenciosa. Aí a paciente, quando a gente não consegue fazer esse diagnóstico precoce de que a artéria vem progredindo na obstrução, o paciente aparece no pronto-socorro infartado. Você não consegue fazer. Então, a ideia, a gente sempre, eu brinco com os pacientes, tem que buscar e procurar a doença antes dela aparecer, né? Então, assim, o ideal é que ele não chegue infartado no consultório, mas no dia a dia do consultório, a hipertensão e o diabetes são as doenças mais prevalentes que a gente vê, assim, né? As doenças genéticas são mais raras, não é muito comum aqui no Brasil, né? A gente tem na Europa casos mais importantes, porque tem uma hereditariedade mais significativa, mas no dia a dia a hipertensão ainda é a principal causa. Arritmias também, as pessoas estão bastante estressadas, assim, eu vejo que agora nesse contexto que a gente está vivendo dessa pandemia, assim, pacientes que nunca tiveram alterações de pressão estão hipertensos, estão tendo arritmia por ansiedade, por estresse. Então, além dos fatores de risco que eu falei, esqueci, não falei do estresse, né? O controle do estresse, da ansiedade também é muito importante, porque o excesso, né, de sobrecarga também pode levar a um infarto, né? Nossa. Doutora, pensando agora no paciente que faz exercícios, até que ponto ou até que cuidado que nós devemos ter, porque se ouve muito falar de exercícios físicos, às vezes, o paciente infartou, tá jogando futebol, ou olha, tu tá fazendo muito exercício físico muito pesado, isso pode te trazer algum problema no coração. Isso é real, doutora? Que cuidado que a gente pode ter? Então, isso é real. É o que eu falei antes. Assim, ó, a doença é silenciosa. O paciente não sente nada, tá? Vou dar 45 anos. O paciente joga futebol, faz atividade física, não vai no médico muito, né? E tem uma doença já instalada e não sabe. Aí, naquele dia que ele se exercitou muito, fez um exercício extenuante, ele infarta. Porque a demanda para o coração dele durante o esforço é maior do que ele está podendo oferecer, porque já tem algum entupimento. Então, assim, atividade física é maravilhosa, é o que a gente precisa fazer, mas a gente precisa também buscar ativamente os pacientes, fazer um check-upzinho, é bem importante, principalmente se tem histórico de família, né? Homem com menos de 55 anos, mulher 65, mas hoje a gente não tem mais idade para ter paciente com problema cardíaco. O paciente pode ter um infarto aos 30, aos 32, aos 35. Então, a história é muito importante. Você conversar com o paciente, né, na sua família, alguém morreu jovem, seu colesterol é muito alto, porque as dislipidemias familiares, ou seja, o colesterol alto, hereditário, ou seja, isso é uma herança genética.
de forma grave, o paciente é jovem, desde criança tem essa alteração do colesterol. E isso, ao longo da vida, pode levar a uma obstrução. Então, assim, no mundo ideal, a gente sempre vai investigar os pacientes, fazer uma avaliação básica para que o paciente seja liberado para a prática de atividade física de forma segura, sabe? Então, nos clubes de futebol, por exemplo, né, aqui no Brasil, principalmente, existe o médico do esporte, né? O médico que faz acompanhamento desses pacientes, que orienta, né? Que avalia se ele tem condição de treinar em alta intensidade, né? Algumas valvulopatias, problema na válvula aórtica, mitral, às vezes é uma contraindicação para a prática desportiva, as arritmias, né? Que eu falei antes que tem um componente genético, então é um paciente que precisa de algumas coisas antes, né? Às vezes precisa fazer uma intervenção, botar um desfibrilador para que ele não tenha uma morte súbita. Então, assim, precisa conhecer o paciente que você está prescrevendo exercício, o que você pode liberar para ele. E isso é muito importante para a gente fazer prevenção. Claro, a gente não vai prevenir morte súbita de todo mundo, é difícil na população geral, né? No contexto dos planos de saúde, clínica privada, é muito mais fácil, mas no SUS isso não é uma realidade para todo mundo, né? Mas a gente tenta, na medida do possível, a gente tenta orientar, a gente, né, tenta explicar a importância de se cuidar, né? A gente vai, doutora Nanda, gerando conteúdo para que as pessoas possam ir, né, entendendo um pouquinho, buscando mais qualidade de vida, aprendendo um pouquinho com vocês, né? Acho que a ideia entra aqui. Doutora Nanda, diz para nós, com que idade eu devo, então, procurar um cardiologista? Então, não existe uma idade específica, né? Há muito tempo, não muito tempo atrás, a gente sempre fala, paciente do sexo feminino, com menos de 65 anos, história familiar precisa ir quanto antes. E homens 55 anos. Mas só que hoje, é o que eu falei, os pacientes podem infartar aos 30. Então, assim, é muito importante o contexto familiar. Principal motivo para você procurar um cardiologista de forma precoce. O meu pai infartou aos 40 anos. Então, quanto antes você fizer uma primeira avaliação, né, ver o seu colesterol, ver o diabetes, né, a doutora Maria da Endócrino está aqui, ó, para falar, né, de diabetes, ela trabalha bastante com diabetes. Então, assim, a gente vê cada vez mais pacientes jovens, né, 16, 17 anos, já com um pouco de sobrepeso, o colesterol ficando alto, a glicemia começando a alterar. Então, se a gente consegue atender esse paciente de forma precoce, a gente vai evitar doença aos 50, aos 60, né? Então, quanto antes a gente conseguir atender esse paciente, mais qualidade de vida ele vai ter. Hoje, assim, tenho atendido as filhas dos meus pacientes que entraram na adolescência, não vão mais ao pediatra e começam a ir no consultório. Então, meninos que eu conheço dos 12 anos, estão agora com 16, 17, começando a ir no consultório. E a gente começa, né, a já tentar fazer prevenção mais precoce, pais cardiopatas, né, mãe ou pai, enfim. Então, é bem interessante, assim, eu acho que a gente só agrega, né, para qualidade de vida futura. E o infarto tem um estigma muito ruim. Além da questão toda de incapacidade ao longo da vida, porque se o coração, se o infarto é muito grande, a sequela é muito grande, né? Um paciente que vai ficar cansado para fazer as coisas do dia a dia, né? Um paciente que tende a deprimir mais, porque se sente incapacitado, se sente... eu fazia tudo, agora eu não consigo fazer nada porque eu fico cansado. Então, se a gente consegue fazer esses diagnósticos antes, é maravilhoso para a qualidade de vida desses pacientes, assim, a vida é bem mais feliz, assim, tá? É bem importante, assim. E mesmo um paciente que tem, assim, que tem um infarto, tem uma sequela, a gente consegue nos programas de reabilitação, lá na Cardiosport, a gente trabalha muito com reabilitação, ou seja, a gente traz o paciente que teve um evento cardíaco, um infarto, ou operou válvula, né, tem uma disfunção já do músculo cardíaco por outras causas, tem as causas idiopáticas, as miocardites, as inflamações, e é um paciente limitado, e aí quase todos no serviço de saúde, de academias, tem bastante resistência em aceitar esse paciente como parte da sua academia. Ficam com medo, se ele parar aqui, se ele morrer, não sei o quê. Então, esse paciente não frequenta por medo. Às vezes, o médico que cuida não prescreve de forma adequada a atividade física. Então, a gente trazendo esse paciente para tentar ter uma vida mais normal, tentar mostrar para ele que ele consegue. A gente vê isso na prática, que eles vão avançando de forma lenta, mas avançam e se sentem felizes. Nossa, agora eu consigo subir 5 lances de escada sem ficar com falta de ar, né? Eu consigo viajar com a minha família e não fico
com falta de ar, etc. Tem muita coisa que a gente faz por esse paciente, mesmo ele já tendo tido um evento prévio. Ficar em casa, vendo TV, não vai ajudar esse paciente a voltar a ter qualidade de vida, sabe? E aí volta Então, com milhões de problemas, né, doutora Nanda? Aí vem problema, sim, né, de depressão, aí já entra o problema exatamente. de outros especialistas e só aumenta, né, essa questão da qualidade de vida, bem-estar. E o Doutora paciente que já teve um evento tem mais risco de ter um novo evento, né? Um paciente que já tem risco de infartar de novo, de ter cuidado. outros eventos cardíacos, né? Isso é bem importante. Doutora, eu vi essa semana que passou, alguns cardiologistas que eu sigo, né, que eu gosto de acompanhá-los, vocês falando bastante de uma campanha que mulheres também infartam. Por que é importante falar um pouquinho disso? Tinha o estigma de que mulher não infartava, era só homem. O que está alterando? As doenças, quanto mais a gente estuda e sabe sobre saúde em diversas áreas, mais a gente tem recurso para pesquisar, né? A prevalência em homens ainda é maior, tá? Mas as mulheres também infartam por N razões, assim, sedentarismo, sobrepeso, a gente tem que cuidar bastante quando elas entram na menopausa, se dá ou não para fazer reposição hormonal, tem que cuidar bastante com os riscos, tem que ser muito bem orientado para paciente, porque né, o uso de hormônio pode aumentar a chance de coágulo, a paciente infarta jovem. O uso de contraceptivo hormonal, às vezes, numa paciente que já tem a doença, pode deflagrar uma coágulo dentro do coração e infarta por uma trombose. Então, a saúde da mulher é tão importante, não só a parte ginecológica, mas a parte cardíaca. E as mulheres tendem a se cuidar mais que os homens. Na prática, a gente vê isso, sabe? Em todas as áreas, assim. Dermatologia, principalmente, né? Mas elas são mais assíduas, elas são mais fiéis ao tratamento, né? Buscam mais, homens é mais Prevenção. relaxado. Né? Mas a gente sabe que as mulheres podem infartar também. Então, assim, o cuidado é bem importante de fazer avaliação precoce, de tratar pressão alta, principalmente, o estresse, né? Existe uma coisa que a gente esquece de falar, né? Existe um infarto por espasmo, ou seja, existe não chega a ter obstrução, as artérias estão livres de placa de gordura, mas é um estresse, a gente chama de síndrome do coração partido, né? Então isso é sempre importante, o paciente muito estressado, acaba infartando, vai para o pronto-socorro, altera as enzimas de infarto, mas não tem entupimento por um estresse importante, então isso é muito importante no controle da saúde, e principalmente das mulheres, né? Sobrecarga de trabalho, filho, casa, tudo. A mulher tende a estar mais estressada nos dias de hoje. Muita coisa para a mulher fazer, né? Ser dona de casa é maravilhoso, mas a nossa vida de rotineira é puxada, né? Eu vejo as minhas amigas médicas com mãe, consultório, plantão, não sei o Tu tá quê. vendo Então, agora o que é isso? Mãe, mulher, esposa, a gente filha, faz não 30 coisas ao mesmo tempo, né? cansa, Mas né? tem que cuidar para não se estressar, né? Então, eu vejo que a gente está mais atento de forma precoce para as mulheres também. Então, eu gosto muito de trabalhar, de atender as mulheres. Eu falei, os homens são muito rebeldes, assim. E as mulheres elas são mais assíduas. Isso é muito interessante. Mas a gente sabe que não, a gente precisa cuidar dessa mulher também. Da mesma forma que fazem as avaliações ginecológicas periódicas, a gente precisa avaliar da parte cardiológica também. Também. Doutora Ananda, hoje em dia já é considerado normal ter uma doença cardíaca? Ou nunca vai ser normal? Nunca. Pra gente, cardiologista, nunca vai ser Nunca é normal, normal. né? Não, assim, é o que eu te falei antes. Assim, eu acho que a gente precisa sempre procurar a doença, assim, incansavelmente para que o paciente não tenha esse estigma de cardiopata, sabe? É um peso muito grande na vida dele e um impacto absurdamente grande, assim. Aí, o que é ser um cardiopata? Bom, é um paciente que tem mesmo uma disfunção, é um paciente que... Tem vários pacientes que a gente consegue diagnosticar uma obstrução, faz uma angioplastia, ou seja, coloca um stent na artéria que está obstruída antes do paciente ter um fechamento completo dessa artéria e ter um infarto. Então, quando a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, eu chamo de precoce, agora é moda esse negócio precoce, mas no dia a dia do cardiologista isso é uma coisa bem importante. Então, às vezes a gente faz um teste de esforço, o teste veio meio alteradinho, sabe? O paciente não tem uma capacidade muito boa, um cansaço que às vezes não consegue explicar. Na mulher, às vezes, assim, e diabéticos, o quadro clássico não é aquela dor, às vezes no peito, aquele aperto que vai para a região cervical, para o braço, às vezes é uma falta de ar, sabe? Paciente diabético, a doença
muito mais silenciosa, então a gente tem que ficar muito atento ao que o paciente fala. Ah, doutora, antes eu caminhava 3 quilômetros, agora eu não consigo caminhar 1 quilômetro. Puxa, o que está acontecendo? Ela perdeu capacidade funcional, né? Ela não está conseguindo mais fazer as coisas que ela fazia antes. Bom, será que está entupido? Será que tem alguma disfunção? Então, assim, a gente sempre tenta nas consultas escutar, assim, o paciente te conta o que ele tem, assim, a gente precisa estar muito atento. História clínica ainda é fundamental. Os exames vão responder as perguntas que a gente, né, tem em relação. Aí voltou. Eu Voltou. voltou, caiu Voltou. ali. Eu estava falando disso, da gente escutar o que o paciente tem para falar para a gente, né? Porque a história clínica é fundamental. Essa coisa da medicina corrida, de atender depressa, sabe? É uma coisa muito complicada. A gente acaba tendo que tomar muito cuidado, assim, porque é o que eu falei, o paciente te conta o que ele está sentindo na maioria das vezes é assim, o diagnóstico tá ali, naquelas palavras que ele te fala, né? Eu conseguia fazer caminhar 3 quilômetros, agora eu consigo 1.000 metros, eu não estou conseguindo progredir, eu vou para academia e estou muito cansada. Então, a gente vai atrás, a gente acaba conseguindo fazer os diagnósticos antes do paciente ter um desfecho pior, né? No contexto do SUS, isso é mais difícil, né? A gente, no sistema privado, a gente tem uma medicina de mais qualidade, não adianta a gente negar isso aí, né? No SUS, assim, a gente trabalhei uns 3 anos no ambulatório do Caridade, só com cardiopatia grave, assim. Então, é triste tu pegar só paciente muito doente, que poderia ter sido evitado muitos dos eventos. Então, porque compromete muito a qualidade de vida do paciente, né? E a mortalidade muito alta, Muito. né? Um paciente que tem uma disfunção grave é um paciente que vai morrer logo, né? Que não tem muita qualidade de vida. E o arsenal de medicação também, nesse contexto, é muito precário ainda, né? Doutora Nanda, 2 pontos eu acho importante aqui do que a gente conversou. Primeiro, não é procurar doença, né? É prevenção. Exatamente. Prevenção. Procurar a prevenção de. Tu falou agora de coisas relacionadas à endocrinologia, o paciente pode descobrir, o paciente na ginecologia, o paciente psiquiátrico. Então, a gente tem que a gente pode fazer uma prevenção. E o médico, a escutativa. Escutar o paciente, trazer para, né, a inteirada do que ele está passando. Eu acho que são 2 pontos importantes que a gente consegue aí ter saúde, qualidade para os pacientes, evitar aí um quadro pior que não tenha mais, seja irreversível, né, doutora? Verdade. É isso mesmo. Doutora Nanda, queres deixar alguma mensagem legal para que a gente possa cuidar um pouquinho mais do nosso coração, para que a gente não tenha todos esses problemas aqui que tu citou? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento bastante tenso na saúde, né? Assim, tá tudo muito complicado, as pessoas estão com bastante medo e eu vejo que isso tem piorado bastante os queixas cardiovasculares nesse período que a gente está vivendo, né? Então, as pessoas estão mais ansiosas, né? Estão mais sedentárias, com medo de sair de casa. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, ter bastante bom senso. Eu vou fazer mais assim. A gente não sabe quando que essa doença vai embora, né? A gente espera que o bom senso prevaleça diante de tudo que está acontecendo, mas eu nem vou entrar nesse mérito da Covid, mas o que a gente sempre chegar numa negociação com o paciente, eu entendo que não dá para ir numa academia sem janela, um ambiente fechado, mas vamos caminhar em algum lugar que não tenha muita aglomeração, né? Fazer o que agora é possível, mas ficar só dentro de casa, o paciente está ficando, os pacientes em geral, principalmente idosos, né? Estão muito estressados, estão com pressão alta, estão deprimidos, né? E tá muito difícil lidar com esse público, sabe? A gente também fica sempre naquele receio, vai passear um pouco, aí fica, né, a família em cima, mas vai para onde? O que pode fazer? Então, todo mundo tentar fazer alguma coisa para se movimentar. O nível ideal de exercício não vai ser nos próximos meses de pandemia, mas se caminhar um pouquinho, quem consegue fazer alguma coisa online, né? Tentar se alimentar bem, com orgânico, evitar fritura, evitar excesso de açúcar, evitar bebida alcoólica, né? Evitar conservante, evitar coisas muito industrializadas, muito carboidrato, muito açúcar, porque isso aumenta muito o risco de diabetes, né?
Então, eu acho que controlar o estresse, procurar fazer meditação, uma yoga, escutar. Tem tantas coisas hoje com a tecnologia que a gente pode usar em casa, né? Esses audioguides, eu adoro de meditação, assim, para a gente poder, aqueles dias mais puxados, a gente chega em casa e escuta alguma coisa bacana, a gente já fica em outra, né? Em outra vibe, outro astral. Eu acho que é um conjunto de coisas, assim, buscar o equilíbrio nesse momento é fundamental. E eu acho que a gente, como médico, tem um papel muito importante. Não é ficar disseminando medo, pânico. A doença está aí, isso é óbvio. Não precisa a gente ficar batendo nessa tecla. O que a gente precisa é deixar os pacientes seguros, oferecer o que a gente pode de melhor, né? Não precisa ter medo de ir ao médico, porque as outras doenças continuam sendo tão prevalentes quanto antes dessa pandemia. Então, a hipertensão continua aí, o câncer, diabetes. Então, aí o paciente não vai no médico, aí morre de um câncer, morre de um infarto, morre de um AVC, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio para poder lidar com isso aí. Acho que nesse momento é bom senso, equilíbrio, sabe? Paz de espírito para conseguir lidar com tudo isso, que é o que os pacientes precisam, sabe? De segurança, de conforto, porque o que está acontecendo, a gente liga a televisão, é um troço absurdo, né? Então, é o que a gente precisa, acho que no dia a dia, é fazer isso, estimular, achar alternativas para as famílias, né? Para que se sintam bem. Oferecer alguns, né, espaços que o idoso possa frequentar também, um aluno por turma, alguma coisa que ele se sinta bem em frequentar, né? Uma aula de pilates, porque aí tá todo mundo com dor na coluna, dor no quadril, enfim. Então, acho que é mais ou menos isso. Que as doutoras Ananda se multipliquem por aí. Todas nós, né? Na verdade. Doutora Ananda, muito obrigada. Tenha uma excelente noite, um bom descanso com teu pequeno, tua família. Te agradeço demais de novo por esses Obrigada. minutos aqui pra gente. É muito legal de escutar e vai para o podcast, vai para o YouTube. A gente vai tentar disseminar cada vez mais elogios aqui pelos seus esclarecimentos. Minha amiga querida, olha aí. Doutora Ananda, Obrigada, obrigada. Cleia. Beijo. Obrigada pelo convite e parabéns pelo Obrigada, canal. doutora. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.